Hello and welcome to Teach English, Rachel. I'm Rachel, eu sou a sua professora de inglês. Hoje nós vamos ensinar uma técnica para você entender com velocidade textos longos, tá bom? E vamos ensinar qual é a diferença entre skimming e scanning. Ok? Então, pessoal, quando vocês têm numa prova, num concurso, no vestibular, vocês têm um texto longo, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhada para tentar perceber qual é o estilo literário. Se for um texto informativo, a gente pode usar a técnica de skimming para ter uma ideia geral e depois, ao ler as perguntas, eu saber exatamente onde eu vou procurar para ler com atenção. Então, como eu falei que são técnicas para aumentar a velocidade, muita gente vai ficar pensando que, então beleza, eu não vou ler com atenção, eu vou ler rapidinho. Ao contrário, você vai ler devagar e muito atentamente, só que os pedaços certos do texto. Vai ter pedaço do texto que você vai passar rapidinho mesmo, mas os pedaços corretos você vai ler com muita atenção. Qual a diferença, então, entre skimming e scanning? Para que eu uso cada uma dessas técnicas? Bom, o skimming eu vou usar para ter uma ideia geral da história ou do texto, tá bom? Então, se for um texto informativo, saber do que se trata, quais são os pontos abordados pelo escritor e como que exemplos que ele dá e como que ele desenvolve esse tema que ele está abordando. Se for uma peça mais literária, uma história, aí eu vou fazer o skimming para ter uma ideia geral do contexto, do clímax da história e da resolução da história. Então, eu vou ter uma ideia, um apanhado geral. Feito isso, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo sobre os 5 passos para leitura e interpretação. Feito isso, eu vou ler as perguntas a respeito do texto e daí eu vou fazer essa outra técnica. Nessa outra técnica de scanning, eu vou ver a pergunta e vou voltar no texto e procurar aquela informação especificamente. Então, eu vou correr os olhos rapidamente sobre o texto e quando encontrar aquela referência, aí eu vou ler aquele trechinho com muita atenção. Normalmente, naquela sentença, uma sentença antes, eventualmente uma sentença depois, eu vou encontrar a informação que eu estou procurando. Então, perceberam que tanto nessa quanto nessa eu vou ler mais rápido, só que com atenção. Na técnica de skimming, eu tenho 2 maneiras de fazer, dependendo do estilo de texto, do tipo de texto que eu estou abordando. Se for um texto informativo, eu vou procurar ler com muita atenção o primeiro parágrafo. Então, olha o esquema aqui. Eu vou ler o primeiro parágrafo com muita atenção. Depois, eu vou ler a primeira frase, a primeira sentença de cada um dos parágrafos. Por quê? A primeira sentença é como se fosse a introdução do parágrafo. Ela me dá uma noção do que vai ser tratado naquele parágrafo. Então, li com atenção a introdução do texto, que é o primeiro parágrafo, e depois a introdução de cada parágrafo. E depois eu vou ler com muita atenção o último parágrafo, que é a conclusão do texto. Então, se for um texto argumentativo, vai ter a opinião ou o resultado daquela discussão. Daí eu vou ter uma ideia geral, lendo a introdução, a primeira frase de cada parágrafo e a conclusão. Eu tenho uma ideia geral. Agora, para usar o skimming numa história, como a sequência da história não acompanha essa estrutura de um texto informativo, a técnica é diferente. Dá uma olhada aqui. Então, eu vou ler com atenção os 2 primeiros parágrafos, que é onde eu vou encontrar os principais personagens, o contexto da história, ok? Depois, eu vou pular direto para os 2 últimos. Por quê? Porque o clímax da história não acontece no meio do texto, porque daí aconteceu o clímax e daí vai demorar
para chegar à resolução do problema. Então, assim, eu vou encontrar o clímax normalmente um parágrafo antes do final. No parágrafo final, eu vou encontrar a resolução da história. Então, eu vou ler os 2 primeiros, buscando os personagens principais, o contexto da história, e depois os 2 últimos. No penúltimo, o clímax, no último, a resolução da história. Assim eu tenho uma ideia geral. Legal? Esse é o skimming. Então, eu uso o skimming para ter uma ideia geral do texto. Agora, o scanning já é diferente. Para o scanning é usado para encontrar informações específicas. Então, ao ler uma pergunta, eu identifico que tipo de informação eu preciso, e como eu já fiz o skimming antes, eu sei mais ou menos onde eu vou encontrar essa informação no texto e eu busco aquela informação. Eu corro os olhos muito rapidamente, mas quando eu encontro, eu leio com muita atenção. Então, vocês perceberam que, apesar de ser uma técnica para aumentar a velocidade, eu vou, mesmo assim, ler com muita atenção, só que apenas as partes corretas. Dessa maneira, eu vou economizar muito tempo num concurso ou numa prova longa. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Eu espero encontrar vocês no meu próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí embaixo, dá um like. Aproveita, se inscreve no meu canal e faça algum comentário sobre alguma dúvida, o que você achou do vídeo ou uma sugestão para um próximo vídeo, tá bom? Eu aguardo vocês lá no comentário e no meu próximo vídeo. Então, até mais. See you!